E aí, gente? Hoje trazendo mais um vídeo pra vocês de Ever After High. Hoje eu vim trazer, né, o desenho da Rainha Má. E, gente, pra quem não sabe, a Rainha Má de Ever After High, eu vou falar a principal diferença entre ela com a versão que a gente conhece. Ela não é mãe e também não é madrasta da Branca de Neve, tá? Bum! Vou jogar essa logo de cara. E então, aqui eu vou falar pra vocês sobre a maior vilã de Ever After High. No mundo encantado de Ever After High, todos os contos têm um destino. E nem todo vilão nasce por um acaso, tá? Hoje a gente vai conhecer o meu pequeno resumo sobre a Rainha Má e mãe da Raven Queen, que eu já trouxe vídeo aqui no canal. Se eu não me engano, esse é o vídeo mais visto do canal, né? Então, eu sou pequenininha, então, né? Quem é a Rainha Má? A Rainha Má é a lendária vilã da história de Branca de Neve. E, gente, no universo de Ever After High, a história da Branca de Neve é a principal. Tanto que a Branca de Neve é rainha de Ever After. Porque é a Lia que não pode faltar. Tanto que é por isso que o diretor Green, que eu detesto ele inclusive, ele é tão fissurado pela Raven seguir o destino dela. E em Ever After High, porém, ela não é só uma personagem do clássico. Então, gente, eu tô trazendo esse roteiro, eu tô lendo, tá? Então tem hora que parece mais fluido que outros. Então primeiro que ela não é a madrasta que fica com ciúme da beleza da filha. Não. Em Ever After High, nenhum deles são os personagens. Aprendam isso, tá, gente? Nenhum deles são os personagens oficiais. Todos eles são descendentes. Todos eles são uma versão. Todos eles passaram. Só a geração da Raven Queen que não. Mas todos eles antes da Raven Queen seguiram os seus finais felizes. Eles não são os originais que os irmãos Green escreveram, tá? Os irmãos Green escreveram lá em 1800 e tantos. Esses não. Esses são as versões dele, vamos supor, de 2010. Que foi basicamente, se eu não me engano, foi o ano que o desenho foi lançado. E foi em 2010, porque eu lembro que eu tava na escola, 2010 e 2012, entre 2010 e 2012, um negócio assim. Então, esses já eram a versão de 2012, vamos supor assim. Não era aquelas de 1800, a história foi passando de geração em geração. Então, tá aqui. E a Rainha Má, ela não tem nome, porque na Disney é Greenhild, mas e também Regina Mills, mas esse ela não tem nome. E ela é uma das forças mágicas mais perigosas já vistas em Ever After High. Ela e a sua história vai muito além do espelho e muito além da Branca de Neve, tá? Eu vou falar que em Ever After High a Rainha Má era o capeta, tá? Não gosto nem muito de falar essa palavra, mas eu tô falando. Antes de se tornar a grande vilã, a Rainha Má teve uma juventude marcada por ambição, rejeição e poder descontrolado, tá? Poder é o que a Mona não falta. Ela sempre acreditou que a magia era um caminho para a grandeza. E ao contrário dos outros personagens, ela nunca se limitou pela regra dos contos de fada. Então, tipo assim, se tinha uma regra, a Rainha Má fazia questão de quebrar todas elas. Não deixava regra sobre regra, né? E em busca de liberdade e poder, acabou levando a um caminho muito sombrio. E quando a Rainha Má finalmente assumiu o papel na Branca de Neve, ela abraçou completamente a sua identidade de vilã. Feitiço das trevas, manipulação, espelho demoníaco e a famosa maçã envenenada. É babado. Mas em Ever After High o destino não era apenas uma história, é uma prisão. Porque se pensava que você não podia fugir da sua história. Mas depois da Raven, todo mundo pode escrever o final feliz que quer. E então ela acabou sendo presa quando ela assinou o livro das lendas, né? E ela não tinha mais chance de voltar atrás, porque assim, se você assina o livro das lendas, você não pode, gata, acabou, não tem como você tem que fazer, o destino te força a seguir o que você tem que fazer. Não adianta, você pode espernear, pode gritar, pode rasgar a tabaca no chão que não vai mudar, você assinou ali, acabou. Tanto que a Apple tem o destino dela e a Raven não. A história da Apple acontece. A Apple é envenenada e é despertada pela Darling, que a gente descobre que a Apple é sapatona. Então, acabou. Se assinou o livro da Linda, acabou. Tanto que a Raven não assina, porque ela sabia que se assinasse tinha acabado. Como a Rainha Má assinou com todo orgulho, ela falou, na verdade,
a Raven até assinou o livro das lendas, tanto que depois ela conseguiu controlar os poderes dela. Mas ela assinou o livro das lendas para ter o poder completo para derrotar a Jester. Mas eu vou trazendo o vídeo sobre ela. Então, mas fiquem sabendo que ela destruiu, tá? Então, eu já tô dando um grande adiantamento do futuro roteiro que eu vou trazer aqui para vocês. Mas é isso. E ela acabou. A Rainha Má só foi pega porque tanto o diretor, os irmãos Green, quanto a Baba Yaga conseguiu prender ela no espelho. Então, esse é o motivo dela ter parado no espelho, que ela foi presa pelo feitiço dos três, enquanto ela amaldiçoava o Reino das Maravilhas, tá? Porque a Rainha Má, eu tô falando que por que ela aprontava? Porque na escola ela aprontou com todo mundo, não teve um que não escapasse do feitiço da gata. Ela, além de envenenar a Branca de Neve, ela deu um sai pra lá na Fada das Trevas, que enfeitiçava a Bela Adormecida, a Rosa Beauty, eu acho que é Rosa Beauty, que é o nome da Briar Beauty, é Rosa Beauty. Ela deu um chega pra lá nela, enfeitiçou a Rosa Beauty e também amaldiçoou o País das Maravilhas. Mas o engraçado é que quando ela fez isso tudo, ela já tinha Raven. A Branca de Neve já tinha Apple. Então, assim, o pessoal de Everett High já era velho. Tanto que quando eles fogem do País das Maravilhas é quando eles entram pra escola de Ever After. Então, tipo assim, tem esse contraste legal. Então, a Raven cresceu com a mãe dela. A Apple cresceu. Todos eles cresceram com seus pais. Porque as histórias não aconteceram antes de ter acabado. Tanto que a mãe da Briar, da Bela Adormecida, acordou depois de 100 anos. Então, tipo assim, ela pegou a geração dos antepassados e acordou nessa geração. Então, assim, às vezes chega a ser muito esquisito. E antes de ser selada no espelho, ela deixou um legado sombrio, que é a própria Raven. Porque a Rainha Má acreditava que a Raven ia herdar todo o seu poder e completaria o seu destino. Que ela confiou, né? Ela confiou que a Raven um dia ia libertar ela. Tanto que a gente descobre depois que quem libertou ela foi a Apple. Pela manipulação da coisa. E apesar de ela ser malvada, gente, a gente vê que ela realmente ama a Raven. A Raven não gosta muito dela porque ela é má, mas depois tem todo um arco de arrependimento que a Raven a Raven vai uma vez por mês visitar a mãe dela através do espelho. E, gente, querendo ou não, eu acho que a Rainha Má, ela só queria a aprovação da Raven. Tanto que quando ela pensa que a Raven se juntou a ela fica toda boba. Ela vira uma mãezona, ela vira uma babão, uma mãe coruja. Porque ela só queria que a Raven seguisse o caminho dela. Porque a Raven sempre demonstrou que não queria seguir. E isso sempre afastava uma outra. Tanto que a Raven é mais próxima do pai do que dela. Tá? Porque nessa a Raven conhece o pai dela. Não é igual a Eve, que até hoje a gente não sabe quem é o pai dela, né? Traumas. E então é tipo assim, quando a Raven assina, que ela já sabia, a Rainha Má, querendo ou não, já sabia que a Raven ia ser destinada a coisa grande, tá? Ela sempre falou, se eu não me engano, é nos Jogos de Dragões que ela fala que já sabia que a filha dela ia fazer coisa grande, mas ela realmente ama a Raven. Da maneira dela, mas ela ama. Tanto que no final dos Jogos de Dragões, quando a Raven tá competindo, ela fica toda boba, torcendo pela Raven. E ela fica orgulhosa que a Raven conseguiu derrotar ela, tá? Porque ela sempre soube que a Raven era mais poderosa que ela. Então, quando a Raven derrota ela fica... Ai, nossa, minha filha derrotou a Rainha Má. Então, assim, eu acho muito interessante essa relação entre elas. Tanto que a Rainha Má ficou próxima da Feibel. Quando a Raven decidiu, tentou enganar a mãe dela que tava do lado dela, ela jogou a Feibel de escanteio completamente. Tanto que quando a Feibel vai falar mal da Raven, ela fala assim, peraí, queridinha, você tá falando da minha filha, toma cuidado com a sua língua, tá? Eu sou a mais poderosa aqui, se você continuar falando dela, você vai tomar o seu, hein? Ó, se
se liguem. Ela não falou com essas palavras, mas foi basicamente isso, tá? E o grande diferencial delas é que a Raven queria ser livre, não ter o destino da mãe dela, e ela queria que a Raven fosse sombria. Então esse foi o que mais separou elas. Essa briga, uma quer que a outra seja malvada e a outra só quer ser livre. E eu, querendo ou não, eu entendo a Raven por isso, tá, gente? Eu também passei por isso, desse negócio de você tem que fazer o que eu tô mandando. Não, gente, eu só quero ser livre. Apesar de que o destino é cruel, acabou me levando a fazer justamente o que eu não queria fazer. Mas hoje em dia eu vejo paixão nisso, tá? Minha cabeça mudou, então o que eu faço hoje em dia eu faço por amor e faço porque gosto. Tanto que já falaram muitas vezes em poder sair, porque, né, eu sou apenas uma gay do interior. Então... muita gente já falou, desiste, não é pra você. E eu tô aqui porque realmente eu gosto. Às vezes pode parecer que não, mas eu gosto. E esse foi, assim, o grande diferencial das duas. E agora falando, chegando à parte que eu vou falar um pouco da pintura, eu fiz a Rainha Má com... Eu pintei a pele dela com a cor doçura romântica, que é um lilás clarinho, mas só que rebaixado, ele tem um pouco de preto, porque tanto a Rainha Má quanto a Raven, a Feibel, esses personagens assim mais mágicos, eles não têm tom de pele comum. A Fera também que eu trouxe aqui, eles não têm tom de pele comum. Vamos supor, pele pesca, pele clara, pele negra, pele coisa, eles têm uma pele mais fantasia, tanto que a Fera é rosa, um rosa mais forte, a Raven é um rosa assim mais puxado pro roxo. Então a Rainha Má, ela é branca, mas tem assim um leve tom roxo. E eu usei muito tom de roxo nela. Eu não usei preto, eu só usei preto para poder sombrear, porque eu acho que fica melhor sombreando assim. Essas partes mais escuras eu usei a cor aceto balsâmico. Eu usei, se eu não me engano, sorriso vermelho para fazer a parte da coroa. Gente, quase que não tinha espaço, porque a coroa dela é imensa. Era para ser maior, mas também não teve folha, né? Senão eu ia ter que desenhar uma cartolina. E a coroa, essa caveira na coroa, eu fiz com a cor prata. E a saia eu fiz com um tom de roxo escuro. Eu devia ter feito com índigo, mas eu fiquei com preguiça de levantar e pegar o índigo. E eu fiz essa barra dela, essa parte vermelha que não é um vermelho, é tipo um roxo escuro. Se eu não me engano, eu usei magenta. Então foi essas cores que eu fiz. Então, gente, muito obrigado por ter assistido a mais este vídeo aqui no canal. E espero vocês no próximo.